Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade à nossa aula de raciocínio matemático financeiro, vamos ver hoje os métodos e critérios de avaliação de investimento e capital. Essa já é a parte 2. Nós publicamos recentemente aí a parte 1, né? E essa é a nossa aula final do curso de raciocínio matemático financeiro, que é um curso voltado para matemática financeira e raciocínio lógico dentro dessa matemática. Então nós vamos ver hoje a segunda parte, que trata de decisões de investimento e avaliações de projetos. Dentro de decisões de investimento, a importância do orçamento de capital. Vamos falar um pouquinho aqui sobre investimento, sobre o orçamento de capital. Envolvem a avaliação, seleção e propostas de investimento de recursos financeiros por um prazo superior a 1 ano. Então, são investimentos de longo prazo, com o objetivo de propiciar retorno aos proprietários e acionistas. Nesse caso aqui, nós falamos de projetos. Então, a empresa tem projetos, né? Uma empresa ou um particular, um investidor, e nós temos que calcular, dar conta, né, do recado, de calcular quanto ele vai gastar, como vai ser esse rendimento, esse retorno. Então isso se chama um orçamento de capital. É uma proposta que foi apresentada da empresa. Então, o orçamento de capital, como já falei anteriormente, é a seleção dos projetos aprovados e a qualificação dos recursos que serão alocados. Fases de investimento. Nós temos comparações, ativos físicos e financeiro. Então nós vamos aqui, né? Determinação do custo do projeto. Então, do outro lado, nós temos determinação do preço da ação ou do título. Estimação, né, ou estimativa do fluxo de caixa do projeto e do valor residual do investimento. Então, nós temos aí a estimativa do fluxo de dividendos ou juros de um título, né, e de seu preço de venda final. Considerações do risco dos fluxos de caixa. Então, nós temos consideração do risco do recebimento de dividendos ou juros. Determinação da taxa de desconto em função do custo de capital e do risco. Determinação de taxa, né, de retorno exigido em função do risco. Cálculo do valor presente do ativo. Então, nós temos lá, cálculo do valor presente dos dividendos futuros esperados da ação. E comparação do valor presente com os custos. Maior aceita-se, né, e se não rejeita-se o projeto. Comparação dos retornos esperados ao dispêndio inicial. Então, se maior, compra o título. Vocês notaram que aqui, vocês perceberam que nós temos o projeto físico ou o investimento em títulos. Então, é a comparação dos dois, né? O processo de orçamento de capital ainda, né, informações que nós precisamos de suporte. Geração de proposta, determinação das alternativas viáveis mediante avaliação e análise, tomada de decisão, implantação, acompanhamento. Nós temos aí informações sobre a vida econômica do projeto, custo de capital e taxa de retorno exigida, entradas e saídas de caixa do projeto, né? Possíveis respostas dos concorrentes ao projeto, possíveis implicações do projeto para o planejamento estratégico da empresa. Fluxo de caixa livre e o investimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa líquido do projeto após os ajustes de gastos que não envolvam saída de caixa, como depreciação, exaustão ou amortização, ativos dados como pagamento, financiamentos não onerosos e outros.
O que é um investimento dentro de fluxo de caixa? É um montante líquido a ser aplicado no projeto, já considerados os diversos ajustes necessários. Então, aqui, para completar, né, os financiamentos gerados por recursos não onerosos. O que são recursos não onerosos? Fornecedores, salários a pagar ou tributos a pagar, ativos que serão utilizados mediante operações de leasing e recursos obtidos com a possível venda de equipamentos a serem substituídos. Métodos de avaliação de projetos. Nós temos os tradicionais, que são avaliação por fluxo de caixa descontado, tempo de retorno, payback, VPL, TIR e TIR modificada, ou seja, taxa interna de retorno, né? Valor presente líquido e payback. Nós vamos falar mais adiante. Tem as contemporâneas, as avaliações. Avaliação relativa, uso de múltiplos, avaliação por direitos contingentes, teoria de opções reais. Vamos falar um pouquinho do payback, o que é um payback, né? Mais uma revisar, porque esse aqui é o assunto que a gente fala com mais profundidade, né? Lá em aulas de administração financeira, e não em matemática financeira. Então, é o período de tempo necessário para que as entradas líquidas de caixa recuperem o investimento do projeto. Regras do payback. Para o projeto ser viável ou aceito, o retorno deve ser dado em data igual ou menor que o exigido pelo investidor. Retorno com data acima do exigido, rejeita seu projeto. Então, qual que é o padrão de retorno? Então, payback menor que o padrão da empresa, aceita seu projeto. Payback com padrão igual, aceita seu projeto. E payback com padrão maior, né, rejeita seu projeto. Significa o seguinte, o projeto é rejeitado se o retorno se der depois da data exigida pelo investidor. Payback é o tempo de retorno, né? Significa payback é tempo de retorno. Então, vantagens e desvantagens do payback. Vantagens: fácil de entender, leva em conta a incerteza de fluxos de caixa mais distantes, favorece a liquidez. Desvantagens: ignora o valor do dinheiro no tempo, exige período limite arbitrário, ignora fluxo de caixa pós-payback e dificulta a aprovação de projetos de longo prazo. Aqui nós temos as fórmulas do payback simples. Nós temos aqui como que ele é calculado e temos aqui uma legenda que vocês poderão estar olhando depois com mais atenção, né? Isso aí a gente faz, como falei, a gente faz exercícios e se aprofunda mais nesse assunto lá em administração financeira e não em matemática. Um exemplo de payback, né, retorno esperado, 2 anos e 7 meses. Neste caso aqui, fazendo os cálculos, né, de acordo com aquela forma, nós tivemos um retorno aí de 2 anos e 5 meses. Então, o projeto, nesse caso, é viável. Um outro exercício, né, considerando uma entrada, uma saída de 1.309 e um fluxo de entrada. E aqui pergunta quanto tempo, né? Ele faz a conta inversa. Ele não tem o padrão da empresa, mas pergunta quanto tempo nós temos aí para ter de volta o valor investido. Aqui, sem levar em conta valor presente, valor futuro, payback. Realmente, o payback simples não trata da questão do valor do dinheiro no tempo. Agora sim, payback descontado é o que trata do valor do dinheiro no tempo. Então, o payback é feito uma avaliação trazendo para o valor presente. Então, é o período de tempo necessário para recuperar o investimento total, considerando os fluxos de caixa descontados. Este método foi desenvolvido para corrigir uma das principais falhas do payback, que é não considerar o valor do dinheiro no tempo. Nenhum dos dois, no entanto, considera o que ocorre com os fluxos após o payback. O payback é descontado, então é feito o desconto, né? Então é levado para valor presente todos
todas as séries, né? Todos os valores de entrada. Então notem que pode ir até n período, né? Então tem uma taxa, essa taxa é descontada dos valores dos recebimentos. Então isso é o payback descontado. Valor presente líquido. É um cálculo aí parecido com o payback, só que somamos todos os valores, ele nos dá se o projeto é viável ou não pelo resultado, se é positivo ou negativo no período de tempo. Então, o valor das entradas líquidas de caixa menos o valor presente das saídas de caixa para investimento, descontados ao custo de capital da empresa. Considera-se todo o fluxo de caixa descontado, quanto maior o presente líquido, melhor será o retorno do projeto. Então, nós temos a fórmula do valor do presente líquido, vai se somando, né? Trazendo para valor futuro, todos os valores soma-se, subtraindo do valor do fluxo de caixa zero. Valor presente líquido. A lógica do valor presente líquido é a de que, se o projeto está remunerando a empresa ao seu custo de capital, ele estará gerando caixa suficiente para pagar os juros e remunerar os acionistas de acordo com as suas exigências. Se além disso o projeto gera um VPL positivo, significa que a empresa estará aumentando sua riqueza ao aceitá-lo. Então nós temos aqui a fórmula do valor do presente líquido, né? E nesse caso, resolvendo a equação, nós temos que VPL é igual a R$ 67.207. Valor presente líquido. Então, a regra do valor presente líquido. Um projeto de investimento deve ser aceito se o VPL for positivo, rejeitando-se se ele for negativo. Então, VPL maior que zero, aceita-se o projeto. VPL 0, aceita-se o projeto. VPL menor, rejeita-se o projeto. Vantagens e desvantagens. Leva em consideração o valor no dinheiro, né, que é uma vantagem. Os VPLs podem ser somados e dependem apenas do fluxo de caixa do custo de capital. Desvantagens. Depende da determinação do custo de capital, APT, KPM, conceito de difícil assimilação pelos empresários. Observação sobre o VPL. As propostas de investimento de capital com VPL igual a zero são quase impossíveis de ocorrer. Caso ocorra, a decisão poderá ser aceitá-los por remuneram a empresa em sua exigência de retorno e evitam a busca fora da empresa de alternativas de investimento. Existem dificuldades de natureza prática, por exemplo, no ajuste do risco dos projetos de orçamento de capital, na mensuração dos benefícios gerados por alguns projetos, que às vezes pode ter um VPL próximo de zero, mas que poderá trazer uma imagem positiva para a empresa, do tipo empresa cidadã, né? Olhando por esse aspecto. Adicionalmente, o mercado secundário para a maioria dos ativos fixos é menos eficiente que para os ativos financeiros. Os ajustes quanto à liquidez dos ativos também são problemáticos. Aqui nós temos um modelo, né, um exemplo de cálculo, que é usando o índice de rentabilidade. É um outro método de avaliação. Então, o índice de rentabilidade ele é um índice que mede o número de vezes que as entradas de caixa descontada cobrem o investimento realizado no projeto. Então, aqui nós não estamos falando de valores, assim do número de vezes. Então, quantas vezes vai ter essa entrada para que nós tenhamos o retorno? Então, o índice de rentabilidade ele funciona assim. O fluxo de caixa das entradas representa de 1,5, nesse exemplo, né, vezes o fluxo de caixa de saídas. Então, o projeto está agregando valor para os acionistas, nesse caso. O índice de rentabilidade informa o número de vezes que o investimento retorna.
o VPL dá a mesma informação somente em reais. Então, não sei se vocês conseguiram entender a diferença entre um e outro. Então, nós temos aqui a regra do índice de rentabilidade. Um projeto de investimento ele deve ser aceito se o índice de rentabilidade for maior ou igual a 1, e rejeitando se ele for menor que 1, porque daí fica inviável. Então, índice de rendimento maior que 1, aceita-se o projeto. Índice de rendimento igual a 1, também aceita-se o projeto. Índice menor que 1, rejeita-se o projeto. Taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ou simplesmente TIR, é a taxa de retorno que iguala o fluxo de caixa das saídas e das entradas. É a maior taxa de retorno do fluxo de caixa porque outra acima dela torna o VPL negativo. Então, com a TIR, procuramos determinar uma única taxa de retorno para sintetizar os méritos de um projeto. Essa taxa é dita interna, no sentido de que depende somente dos fluxos de caixa de certo investimento e não de taxas oferecidas em algum outro lugar. Quanto maior a TIR, melhor será o projeto. Então, logo abaixo aqui nós temos a fórmula, né, do cálculo da TIR. Então, o fluxo de caixa começa com o FC0, né, e vai somando os valores presentes, né, descontado, né, de acordo com as entradas de caixa. Nós temos aqui um exemplo, né, e tem aqui também como colocar isso na calculadora HP12C. Então, nós temos ali, né, em amarelo, como colocar isso na HP12C. Observações da TIR. A regra da TIR, um projeto de investimento é aceitável se sua TIR for igual ou superior ao custo de capital da empresa. Caso contrário, deve ser rejeitado. Então, a TIR KE aceita seu projeto, igual, né, KE aceita seu projeto e menor rejeita seu projeto. Então, o custo de capital da empresa é tido como uma taxa de retorno exigida pela empresa em seus projetos de investimento. Alguns problemas com o cálculo da TIR. Se os seus fluxos de caixa de um projeto forem convencionais, saídas seguidas de entradas ao longo da vida do projeto, e se os projetos forem dependentes, então o VPL e a TIR irão levar as mesmas decisões de aceitar ou rejeitar. Se um projeto apresentar um fluxo de caixa não convencional, poderá apresentar mais de uma TIR. Fluxo de caixas não convencionais. Se o fluxo de caixa é do tipo empréstimo, significa entrada de caixa primeiro e depois saída de caixa. A TIR realmente é uma taxa de empréstimo e quanto menor, melhor. Múltiplas taxas de retorno. Se os fluxos de caixa se alternam, saídas, entradas, saídas, mais de uma TIR é possível. Neste caso, a regra do VPL funciona melhor. Conflitos entre VPL e TIR. Projetos independentes. Nos projetos independentes, os dois métodos VPL e TIR conduzem às mesmas decisões de rejeição ou aceitação. Ou seja, dado um custo de capital da empresa, qualquer projeto que tenha um VPL positivo terá uma TIR superior ao custo de capital. Quanto ao projeto rejeitado por um dos métodos, ou será pelo outro também. Projetos mutuamente exclusivos. Nesses tipos de projetos já não acontece o mesmo. Os dois métodos podem levar a diferentes soluções. Isto ocorre pelas taxas de reinvestimentos implícitas em cada um dos métodos. Ou seja, como serão reinvestidos os fluxos de caixa gerados pelos projetos. No caso do VPL, o fluxo de caixa gerado serão reinvestidos pelo custo de capital. No caso da TIR, os fluxos de caixa serão reinvestidos pela taxa interna de retorno. Projetos com vidas diferentes. O mesmo problema verificado com projetos mutuamente exclusivos vai acontecer aqui. TIR-M, ou taxa interna de retorno modificada. É a taxa de desconto a qual o valor presente do custo de um projeto é igual ao valor presente do seu valor final,
onde o valor final é encontrado com a soma dos valores futuros das entradas de caixa capitalizadas ao custo do capital da empresa. Regra da TIR-M. Um projeto de investimento é aceitável se a sua TIR-M for igual ou superior ao custo de capital da empresa. Caso contrário, deve ser rejeitado. Então, nós temos a regrinha aqui, é igual às outras, né? Se for maior, aceitas. Se for igual, aceitas. Se for menor, rejeita-se o projeto. Aqui não vou ler para vocês, mas fica aqui, vocês poderão estar verificando no vídeo depois, né? Um resuminho dos métodos, né? E com as restrições e observações, ok, gente? Então é só dar uma paradinha no vídeo depois e dar uma lida nesse assunto aqui. Então eu trago o payback descontado, o valor presente líquido, a TIR e a TIR-M. Métodos contemporâneos de avaliação. Quando os retornos dos projetos de investimento não são totalmente qualificáveis no fluxo de caixa do projeto, ou seja, nem todos os benefícios são quantitativos e existem alguns benefícios qualitativos, os empresários passam a utilizar parâmetros diferentes para análise de decisão de investimento. Os principais métodos são a avaliação relativa e a avaliação por direitos contingentes. Vale-se da comparação como forma de avaliar a empresa. São estabelecidos indicadores, né? Então aqui nós temos avaliação relativa ou analógica. São estabelecidos indicadores, padrões médios de setor em estudo e a empresa avaliada tem seus indicadores comparados a esses padrões. Então relacionam-se variáveis econômicas e financeiras das empresas, tais como o preço das ações no mercado, lucros, vendas, valor contábil, valor das ações, etc. É muito parecida com o método de avaliação fundamentalista. A escolha dos índices adequados para avaliação pode ser feita de duas maneiras. Fundamentos, viu como tem a ver com a fundamentalista. Os indicadores são relacionados às informações básicas da empresa, o fluxo de caixa relacionado à taxa de crescimento dos lucros, os índices de pagamentos ao risco, o nível de venda, a margem de lucros. Comparações. Os indicadores da empresa são avaliadas são relacionados a indicadores médios do setor e os indicadores de outras empresas similares. Então, avaliação relativa, ainda continuação, né? Existe nesse método a margem de subjetividade, principalmente na determinação do que é comparável. Coloca imperfeições acima mencionadas, exatamente por ser mais próximo da realidade de mercado, sua utilização implica subjetividade, na medida que o exemplo é uma listagem de empresas do mesmo ramo de atividades, mesmo perfil de fornecedores e clientes, mesmas características operacionais, o índice de preço, lucro médio pode variar quando muito se retiram outliers de amostra. A abordagem de avaliação relativa apresenta as quedas de mercado, nem sempre é objetivo. Então, aqui conhecida por modelos de precificação de opções, aqui são a avaliação de direitos contingentes, A ideia base é a vinculação de um valor chamado opção a determinado ativo. O valor só existirá caso esse ativo assuma determinado valor pré-estabelecido. A utilização recente surgiu da necessidade de justificar qualitativamente a alocação de recursos privados em grandes projetos de investimentos, tais como privatização de segmentos da infraestrutura econômica. A decisão de investimento desses projetos foi considerada como opção de investimentos semelhantes ao modelo desenvolvido por Black e Scholes em 1972 para ativos financeiros. Então, os dois escreveram aí num livro, falando sobre os direitos contingentes, avaliação por direitos contingentes, como uma alternativa, de avaliação. A mesma coisa nós temos aqui com o Dixit e o Pindick, de 1995, página 105. As oportunidades de investimento são consideradas opções de investimento. O detentor da opção tem o direito, mas não a obrigação de realizar o investimento. As vantagens de se utilizar a técnica das opções reais está em evitar que o decisor
abandone um projeto de investimento cujo valor presente líquido é negativo quando calculado pelo tradicional método de fluxo de caixa descontado. A teoria das opções reais permite flexibilizar a irreversibilidade da decisão de investimento, ao invés de apenas ser positivo ao valor presente de um fluxo de caixa esperado de um projeto. Deve exceder o custo do projeto em uma quantia igual ao valor de manter a opção de investimento viva. Pessoal, chegamos então ao final da nossa última aula do curso de raciocínio matemático financeiro. Eventualmente eu devo colocar alguma aula de complemento, né? À medida que se fizer necessário nesse curso. Esse último material aí e outros que foram apresentados também tiveram como fonte de referência bibliográfica, né, o livro do professor Antônio Barbosa Leme Júnior, né, Princípios de Administração Financeira aplicados à realidade brasileira. Então, num dos livros, inclusive, ele colocou o material, né, para uso de professores. Eu fiz uso de alguns desses materiais aí. Pessoal, então, não deixem de deixar o seu like, seu joinha, fazer sua inscrição no canal do professor Bonassola. Gente, até a próxima aula, provavelmente em assunto diferente desse que nós publicamos esse curso. Ok?